Meu dinheiro começou a sumir da conta. Dias depois, meu genro apareceu ostentando um carro novo. Eu sempre fui homem de anotar tudo. Cada entrada, cada saída, cada centavo que passa pela minha conta. Aprendi isso nos tempos de atleta, quando o dinheiro era pouco e precisava render o mês inteiro. Então, quando olhei para o extrato e vi aquela transferência de R$ 1.200 que eu não tinha feito, meu estômago gelou. Conferi de novo, achando que era erro do banco. Mas não era. Alguém tinha feito um Pix da minha conta sem eu saber. E quando voltei nos extratos antigos, vi que não era a primeira vez. Sentei na mesa da cozinha com todos os extratos impressos espalhados na minha frente. Marquei cada transferência estranha com caneta vermelha. R$ 500 aqui, 800 ali, 1.500 no outro mês. Nos últimos 6 meses, quase R$ 18.000 tinham saído da minha conta sem eu autorizar. R$ 18.000 que juntei centavo por centavo durante anos de trabalho, guardando para emergências, para a reforma da academia, para o futuro da minha neta. Senti a raiva subir pelo peito, mas respirei fundo. Raiva sem estratégia não serve para nada. Precisava descobrir quem estava fazendo isso antes de tomar qualquer atitude. 3 dias depois da descoberta, fui visitar minha filha Patrícia. Quando dobrei a esquina da rua dela, vi um Jeep Compass prata 0 km, brilhando no sol da tarde, estacionado na garagem. Meu genro Fábio estava passando pano no capô, sorrindo como quem acabou de ganhar na loteria. Quando me viu, veio todo animado falar do carro novo, dizendo que tinha conseguido uma promoção no trabalho. Mas enquanto ele falava, tudo o que eu conseguia pensar era com que dinheiro. E foi naquele momento, olhando para o sorriso falso dele, que as peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Meu nome é Jorge Silva, tenho 63 anos e passei mais da metade da minha vida em quadras de vôlei. Comecei a jogar aos 12 anos numa escolinha de bairro aqui em Curitiba, lá no Cajuru, zona leste da cidade. Era filho de operário da indústria e dona de casa que fazia bolo para vender. A gente não tinha dinheiro sobrando, mas minha mãe sempre dizia que esporte ensina caráter, então me matriculou. Descobri que tinha jeito para o vôlei. Era alto, coordenado e, principalmente, tinha disciplina. Acordava cedo para treinar antes da escola, estudava à tarde e treinava de novo à noite. Aos 18 anos fui convocado para a seleção paranaense. Aos 22, joguei pela primeira vez na seleção brasileira, categoria de base. Não cheguei a ser estrela, não fui olímpico, mas tive uma carreira digna na década de 80 e 90. Joguei em times bons, ganhei alguns campeonatos estaduais, trouxe orgulho para minha família. O dinheiro nunca foi muito. Atleta de vôlei no Brasil, naquela época, ganhava bem menos que jogador de futebol. Mas eu guardava cada centavo que podia. Não gastava com bobagem, não ostentava. Aprendi com meu pai que dinheiro guardado é segurança para o futuro. Então juntei, investi direitinho. Comprei um apartamento pequeno quando casei. Conheci minha esposa, Vera, num evento esportivo. Ela era fisioterapeuta, trabalhava com atletas. Mulher linda, inteligente, cheia de vida. Nos casamos em 1987. 2 anos depois, nasceu nossa filha Patrícia, a menina mais linda do mundo, com os olhos da mãe e o sorriso que iluminava qualquer lugar. Me aposentei do vôlei profissional aos 38 anos. O corpo já não aguentava mais o ritmo, mas não podia parar de trabalhar, tinha família para sustentar. Foi quando abri minha academia. Não era nada grande, só um galpão que aluguei no Água Verde, com 2 quadras e uns equipamentos básicos, mas tinha coração. Treinava crianças e adolescentes, cobrava barato de quem podia pagar e dava bolsa para quem não tinha condições. A academia nunca me deixou rico, mas pagava as contas, permitia viver com dignidade. E o mais importante, me dava propósito. Ver molecada aprendendo disciplina, respeito, trabalho em equipe, isso valia mais que qualquer salário grande. Alguns dos meninos que treinei viraram jogadores profissionais. Outros viraram gente boa, trabalhadora, honesta. Esse era meu verdadeiro troféu. Patrícia cresceu na academia. Ajudava a organizar os treinos, brincava com as crianças, aprendeu a jogar vôlei também. Virou professora de educação física como a mãe. Me orgulhava tanto dela. Menina estudiosa, trabalhadora, de bom coração. Nunca me deu trabalho, nunca me fez passar vergonha.
Quando Patrícia tinha 30 anos, conheceu o Fábio. Ele era bonito, charmoso, falava bem, trabalhava numa empresa de eventos esportivos, ou pelo menos era o que ele dizia. Vera e eu não gostamos muito dele de início. Tinha algo de falso no sorriso, de preguiçoso no jeito. Mas Patrícia estava apaixonada e a gente não quis estragar a felicidade dela. Eles se casaram. 2 anos depois, nasceu a Isabela, minha netinha. A criança mais linda do mundo. Com 3 aninhos agora, cheia de energia. Quando Isabela nasceu, eu senti que a vida tinha se completado. Era avô, tinha família, tinha trabalho, tinha saúde. Deus tinha me abençoado. Mas 3 anos atrás, Deus também me tirou a pessoa mais importante da minha vida. Vera teve um AVC fulminante. Estava bem de manhã, fazendo café, e de repente caiu. Quando a ambulância chegou, já era tarde. Ela se foi sem sofrimento, mas me deixou sozinho de uma hora para outra. A dor foi insuportável. Passei meses sem conseguir dormir direito, sem conseguir comer. Patrícia tentava me animar, levava a Isabela para me visitar. A netinha era minha única alegria naqueles tempos escuros. Aos poucos, fui voltando a viver. Não era a mesma vida de antes, mas era uma vida. Mergulhei ainda mais no trabalho da academia. Expandimos um pouco, consegui reformar uma das quadras, comprar equipamento novo. Nada luxuoso, mas melhor do que era. Continuei guardando dinheiro porque era o que Vera teria querido. Ela sempre dizia: Jorge, a gente nunca sabe quando vai precisar de uma reserva. E foi justamente essa reserva, essa poupança de anos e anos de trabalho duro, que começou a desaparecer sem eu entender como. Foi numa terça-feira de manhã, início de março, que notei pela primeira vez. Eu tinha o costume de conferir a conta todo dia 5 do mês, quando cai minha aposentadoria do esporte e o pouco que tiro da academia. Naquela manhã abri o aplicativo do banco no celular para ver se tinha caído tudo certinho. A aposentadoria tinha entrado, R$ 3.400. O pagamento de alguns pais da academia, R$ 1.800. Tudo normal. Mas quando olhei o saldo total, franzi a testa. Estava menor do que deveria, conferi de novo. Tinha uma transferência Pix de R$ 1.200 feita no dia anterior às 11 da noite. Não fui eu que fiz. Tenho só uma chave Pix cadastrada, meu CPF, e uso só para receber, quase nunca transfiro nada. Quando preciso pagar alguma coisa, prefiro boleto ou débito direto. Pensei que podia ser erro do banco, ou talvez alguma conta automática que tinha esquecido. Liguei para o banco. Depois de meia hora esperando, consegui falar com uma atendente. Ela conferiu e disse que a transferência tinha sido feita pelo aplicativo, no meu celular, com minha senha. Não era erro. Fiquei confuso. Perguntei para quem tinha sido enviado. Ela disse que era para uma conta pessoal, mas não podia dar mais detalhes por telefone. Desliguei ainda sem entender. Pensei que talvez tivesse feito e esquecido. Afinal, já tenho 63 anos. Memória às vezes falha. Mas não me convenci, eu anoto tudo. Tenho um caderno onde escrevo cada despesa. E não tinha anotação nenhuma de R$ 1.200. Deixei para lá naquele dia. Mas a pulga ficou atrás da orelha. No fim de semana, sentei na mesa da cozinha com o notebook e pedi os extratos dos últimos 6 meses. Imprimi tudo, peguei caneta vermelha e marca-texto e comecei a revisar linha por linha. Foi aí que caiu a ficha. Tinha outras transferências estranhas. R$ 500 em janeiro, 800 em dezembro do ano passado, 1.500 em novembro, 700 em outubro. A cada mês, às vezes 2 vezes no mês, saía dinheiro da minha conta para a mesma chave Pix. Sempre de noite, sempre quando eu já estava dormindo. Peguei a calculadora e somei tudo. Nos últimos 6 meses, R$ 17.900 tinham sumido da minha conta. Quase R$ 18.000. Dinheiro que eu tinha juntado durante anos, economizando em cada coisa, guardando cada sobra de aposentadoria, cada pagamento da academia. Era dinheiro que eu guardava para emergências, para reformar a academia que precisava de telhado novo, para futuro da Isabela. Senti a raiva subir, quente e pesada no peito. Alguém estava roubando de mim. Alguém tinha acesso à minha conta, à minha senha, ao meu celular. Mas quem? Como? Pensei em tudo. Será que tinha caído em golpe? Clicado em algum link falso? Mas eu sou cuidadoso com isso. Nunca clico em nada estranho, não dou senha por telefone,
Não uso internet banking em computador público. E, além disso, as transferências eram feitas do meu próprio aparelho, segundo o banco. Será que alguém tinha clonado meu celular? Mas como? Eu deixo ele sempre comigo, durmo com ele no criado mudo, levo ele para a academia, não empresto para ninguém. Só... Espera. Uma memória veio à tona. Uns 6 meses atrás, estava na casa da Patrícia. A Isabela tinha derrubado suco no meu celular. Ele ficou grudento, molhado. Patrícia pegou o aparelho para limpar e disse: "Pai, aproveita e deixa ele aqui comigo carregando. Você usa o meu para qualquer coisa se precisar." Deixei o celular lá carregando e fui brincar com a neta. No dia seguinte, Patrícia trouxe meu celular de volta. Naquela época, meu aplicativo de banco ficava logado, porque achava chato ter que digitar senha toda vez. Será que... Não, impossível. Minha filha jamais faria isso. Jamais. Mas e o Fábio? Afastei o pensamento. Não podia ser. Não queria acreditar. Mas a semente da desconfiança já tinha sido plantada. Resolvi fazer uma coisa. Fui no banco pessoalmente. Falei com o gerente. Expliquei a situação. Pedi para ele checar para quem estavam indo as transferências. Ele consultou o sistema. Ficou em silêncio por um momento, depois olhou para mim com aquela cara de quem vai dar notícia ruim. "Senhor Jorge, as transferências foram todas para a mesma conta. Não posso dar o nome completo sem autorização judicial, mas posso dizer que o primeiro nome do titular é Fábio." O chão sumiu debaixo dos meus pés. Saí do banco caminhando devagar, tentando processar. Fábio, meu genro, o marido da minha filha, o pai da minha neta, estava roubando de mim há 6 meses. Precisava ter certeza absoluta. Não podia acusar sem provas concretas. Se estivesse errado, destruiria minha relação com a Patrícia. Mas se estivesse certo, Deus do céu, se estivesse certo, o que eu faria? Passei os próximos 3 dias tentando agir normal. Não liguei para Patrícia, não quis levantar suspeita. Continuei na academia, treinando os meninos, fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, fervia. Na sexta-feira à tarde, decidi ir visitar minha filha. Era algo que fazia direto, pelo menos 2 vezes por semana, para ver a Isabela. Peguei o carro, um Palio 2010 que sempre me serviu bem, e fui até o bairro Batel, onde eles moram num apartamento de 2 quartos. Quando virei a rua, a primeira coisa que vi foi o Jeep Compass. Prata, reluzente, 0 quilômetro ainda com o cheiro de carro novo que dava para sentir de longe. Estava estacionado bem na frente do prédio. Fábio estava do lado, passando pano no capô, todo orgulhoso. Estacionei atrás e desci do carro. Meu coração batia rápido, mas mantive a expressão neutra. Fábio me viu e veio correndo, com aquele sorriso largo que sempre me incomodou. "Sogro, que surpresa boa, olha só." Ele bateu no capô do Jeep. Consegui finalmente. Jeep Compass Longitude, motor turbo, 0 quilômetro. Tá lindo demais, né? Olhei pro carro. Devia custar fácil uns 180, 200 mil reais. Olhei pro Fábio. "Bonito mesmo. Como você conseguiu?" Ele deu aquele risinho meio nervoso. "Ah, sogro, finalmente a empresa reconheceu meu trabalho. Me deram uma promoção boa, aumento no salário e consegui financiar. Deram uma condição excelente, entrada pequena, parcelas suaves." Fingi acreditar. "Que bom, Fábio, fico feliz por vocês. A Patrícia deve estar contente." "Tá sim. Ela até chorou quando viu." Ele continuou esfregando o carro como criança com um brinquedo novo. "Quer dar uma volta?" "Não, obrigado. Vim só ver a Isabela rapidinho." Subi pro apartamento antes que ele insistisse. Patrícia estava na sala, com a Isabela brincando no tapete. Quando me viu, levantou e me abraçou forte. "Oi, pai. Viu o carro do Fábio? A gente tá tão feliz." Forcei um sorriso. "Vi sim, filha. Bonito." Me abaixei para pegar a Isabela no colo. A netinha se jogou nos meus braços, gritando "Vovô!" com aquela voz de criança que derrete qualquer coração. Fiquei ali brincando com ela, mas minha cabeça estava longe. Patrícia foi fazer café. Aproveitei para perguntar casualmente: "E esse financiamento, filha? Conseguiram condição boa mesmo?" Ela voltou da cozinha com as xícaras. "Ah, pai, nem sei direito dos detalhes. O Fábio que cuidou de tudo. Mas ele disse que a empresa dele está indo muito bem, que o salário aumentou bastante.
Finalmente podemos respirar mais tranquilos, sabe? Vinha sendo tão apertado, apertado. Claro que vinha sendo apertado, porque o marido dela não prestava para trabalho de verdade. Sempre com desculpa, sempre inventando que o projeto caiu, que o cliente cancelou, que a empresa atrasou o pagamento. E enquanto isso, roubava do sogro para ostentar. Tomei o café rápido e me despedi. Quando estava saindo, Fábio entrou no apartamento. Já vai, sogro? Fica mais um pouco. Preciso ir. A academia tem turma à tarde. Parei na porta e olhei para ele. Fábio, uma coisa. Você usa Pix? Ele piscou surpreso com a pergunta. Uso, né, sogro? Todo mundo usa. Por quê? Curiosidade. Tenho dificuldade com essas tecnologias. Tava querendo aprender. Menti descaradamente. Ah, é facinho. Qualquer coisa eu te ensino. Ele sorriu, relaxado. Totalmente relaxado. Como se não tivesse nada a esconder. Saí dali com certeza absoluta. O dinheiro que sumiu da minha conta tinha ido direto para o bolso dele. E agora ele estava aí, desfilando em carro novo comprado com o meu suor. Cheguei em casa e fui direto para o meu pequeno escritório. É só um cantinho da sala onde tem uma escrivaninha, o computador velho e uma estante com troféus da época de atleta. Sentei ali e comecei a montar meu plano. Primeira coisa, precisava de provas concretas. Não podia simplesmente acusar. Precisava ter tudo documentado e refutável. Peguei os extratos de novo, separei cada transferência suspeita, anotei datas, horários, valores. Fiz uma planilha no computador. 18 transferências no total. R$17.900. Segunda coisa, precisava entender como ele conseguiu acesso. Liguei de novo para o banco e pedi para falar com o gerente. Marquei reunião presencial para segunda-feira. Quando sentei na sala dele, expliquei tudo. Mostrei os extratos. O gerente, seu Antônio, um senhor de uns 50 anos que me conhecia há tempos, ficou sério. Senhor Jorge, isso é grave, muito grave. Pelo que vejo aqui, alguém tinha acesso total ao seu aplicativo. Sabia sua senha, tinha o celular em mãos. Como eu descubro exatamente quando e como ele fez isso? Seu Antônio mexeu no computador. Posso puxar o log de acessos. Aqui mostra. A maioria das transferências foi feita entre 20 e 2h30, todas do seu dispositivo autenticadas com sua digital. Minha digital. Claro, meu celular tem leitor de digital. Qualquer pessoa que pegasse ele desbloqueado podia cadastrar a própria digital. Foi exatamente o que Fábio deve ter feito naquele dia que Patrícia ficou com meu celular. Seu Antônio, eu quero fazer boletim de ocorrência. Isso é crime, né? Ele assentiu grave. É sim, senhor Jorge. Furto qualificado pelo uso de meio fraudulento. Pode dar de 2 a 8 anos de prisão. E como é parente, pode ter agravante. Me dá um documento com todas essas informações. Preciso de tudo oficial. Seu Antônio imprimiu um relatório completo. Cada transferência, data, hora, valor, conta destino com nome parcial. Fábio Mipiams. Tudo certificado pelo banco. Guardei aqueles papéis como se fossem ouro. Terceira coisa, procurei um advogado. Não qualquer advogado, mas o doutor Marcelo, que tinha sido atleta comigo nos anos 80. Virou advogado criminalista depois de se aposentar do esporte. Homem sério, competente, de confiança. Marquei com ele numa cafeteria perto do fórum. Levei todos os documentos. Quando mostrei tudo, Marcelo ficou indignado. Jorge, isso aqui é caso de polícia. Você precisa registrar boletim de ocorrência urgente. Eu sei, mas Marcelo é meu genro, pai da minha neta. Se eu fizer isso, acaba com a família da minha filha. Marcelo me olhou nos olhos com aquela seriedade de quem já viu muita coisa na vida. Jorge, ele que acabou com a família quando decidiu roubar você. Você não está destruindo nada, você está fazendo justiça. E mais, se você não fizer nada, ele vai continuar. Vai roubar mais, vai mentir mais, vai destruir sua filha aos poucos. Aquilo caiu como soco no estômago porque era verdade. O que você acha que eu devo fazer? Primeiro, bloqueia o acesso dele imediatamente. Troca todas as suas senhas, cadastra nova digital no celular, ativa a autenticação de 2 fatores em tudo. Segundo, faz o boletim de ocorrência com todos esses documentos. Terceiro, decide se quer processar criminalmente ou tentar resolver fora da justiça. E se eu processar?
Ele vai responder por furto qualificado. Com essas provas é condenação na certa. Vai ter que devolver o dinheiro, pagar multa, provavelmente cumprir serviços comunitários ou até reclusão, dependendo do juiz, e vai ficar com nome sujo, antecedentes criminais. Fiquei em silêncio, processando. Marcelo continuou. Mas Jorge, sinceramente, como seu amigo, não como advogado, esse cara não presta. Ele roubou você durante 6 meses, frio e calculista, comprou carro zero com teu dinheiro e teve coragem de mostrar na tua cara. Isso não é erro, é caráter podre. Ele tinha razão. Todo mundo tem momento de fraqueza, mas isso não foi momento, foi planejamento, foi crueldade. Foi 6 meses de roubo consciente, deliberado. Vou fazer o boletim, decidi, e vou processar. Mas antes, vou dar uma chance para ele confessar. Marcelo franziu a testa. Não recomendo. Ele pode fugir, pode esconder patrimônio. Não vai ter tempo. Vou fazer do meu jeito, Marcelo. Quero olhar na cara dele. Quero dar a chance de ele assumir o que fez. Se mentir, aí sim vai ver o que é bom para tosse. Saí do encontro com Marcelo com tudo decidido. Passei na delegacia e fiz o boletim de ocorrência. Levei todos os documentos do banco. O delegado, depois de ouvir tudo e analisar as provas, disse que era caso claro de crime. Registrou tudo oficial. Agora vinha a parte difícil. Confrontar o Fábio sem avisar a Patrícia antes. Precisava que ela estivesse presente, que visse tudo acontecer com os próprios olhos. Só assim ela acreditaria. Marquei um almoço de domingo na minha casa. Disse para Patrícia que queria reunir a família, matar a saudade, que fazia tempo que não fazíamos isso. Ela topou na hora, toda animada. Disse que ia levar a Isabela e que o Fábio também ia. Convidei também o Dr. Marcelo e a esposa dele, que são amigos de longa data e que Patrícia conhece desde criança. Disse que era um almoço informal, nada demais. Marcelo entendeu que era estratégia, queria testemunhas. No sábado, passei o dia preparando tudo. Fiz uma feijoada, a comida que Vera fazia para os domingos especiais. Arrumei a mesa com calma, coloquei a toalha bonita, os pratos bons. Não era celebração, era despedida. Despedida da família que eu achava que tinha. Também separei todos os documentos numa pasta. Extratos bancários, relatório do banco, boletim de ocorrência, tudo organizadinho. Deixei escondido no escritório. Na hora certa ia buscar. Domingo chegou com céu azul e sol forte de março. Patrícia foi a primeira a chegar, com a Isabela toda arrumada de vestidinho rosa. A netinha correu pro meu colo gritando "vovô", e meu coração apertou. Aquela criança ia crescer sem entender por que o pai dela ia preso. Mas não era culpa minha. Era culpa de quem fez a escolha errada. Fábio chegou logo depois com aquele sorriso largo, cumprimentando todo mundo. Veio de bermuda e camisa polo, óculos escuros de marca na cabeça, cheirando a perfume caro. Dinheiro que não era dele sendo gasto em aparência. Senti nojo, mas mantive a cara limpa. Dr. Marcelo e a esposa chegaram por último. Sentamos todos para almoçar. A comida estava boa, a conversa fluía. Patrícia falava animada sobre os alunos dela. Fábio contava histórias falsas sobre o trabalho. Isabela comia feijão com a mão sujando tudo. Parecia um domingo normal. Mas meu estômago estava embrulhado. Depois da sobremesa, quando todos estavam satisfeitos e relaxados, me levantei. Pessoal, antes de servir o café, queria falar uma coisa importante. Todos olharam para mim. Patrícia sorriu. Fala, pai, tá com cara de quem vai dar notícia boa? Respirei fundo. Não é bem uma notícia boa, filha. É uma coisa séria que preciso resolver aqui, na frente de todo mundo. Fui até o escritório, peguei a pasta, voltei para a sala, coloquei a pasta na mesa. O sorriso de Patrícia sumiu. Pai, o que é isso? Olhei direto para o Fábio. Ele estava tenso, mas ainda tentava manter a pose. Fábio, nos últimos 6 meses, alguém fez 18 transferências da minha conta bancária sem minha autorização. No total, R$17.900 sumiram. Você sabe alguma coisa sobre isso? O silêncio foi total. Patrícia arregalou os olhos. Fábio ficou branco. Eu? Sogro, do que você está falando? Abri a pasta. Peguei os extratos. Tô falando disso aqui. Transferências Pix feitas do meu celular, da minha conta, para uma conta no nome de Fábio M. Sempre de noite, sempre quando eu estava dormindo. Você sabe alguma coisa sobre isso? Ele engoliu seco. Sogro, deve ser engano.
Tem um monte de Fábio no Brasil. O banco confirmou que foi pro seu CPF, Fábio. Minha voz saiu dura como pedra. Não é engano. É roubo. Patrícia se levantou da cadeira. Pai, para com isso. O Fábio não faria uma coisa dessas. Faria sim, filha. E fez. Peguei o relatório do banco. Aqui tá tudo. Data, hora, valor, conta destino. Tudo certificado pelo banco. E aqui? Peguei outro papel. O boletim de ocorrência que registrei sexta-feira passada. Fábio levantou também, agora vermelho de raiva ou de vergonha, não dava para saber. Isso é ridículo. Eu não roubei nada de ninguém. Então me explica como quase 18 mil reais saíram da minha conta e foram para tua. Olhei para ele sem piscar. Me explica como você, que estava apertado financeiramente segundo a Patrícia, conseguiu comprar um Jeep Compass 0 km. Me explica, Fábio. Patrícia estava tremendo. Pai, você está acusando meu marido de roubar você? Você enlouqueceu, Fábio, fala alguma coisa. Fábio tentou manter a pose, mas eu via o desespero nos olhos dele. Patrícia, seu pai está confundindo as coisas. Eu não sei de onde ele tirou isso. Eu vou te ajudar a lembrar. Mantive a voz calma, fria. 6 meses atrás, quando a Isabela derrubou suco no meu celular e você ficou com ele carregando. Você aproveitou que o aplicativo do banco estava logado, cadastrou tua digital no meu celular e começou a fazer transferências. Não foi, Fábio? Ele ficou mudo. Patrícia olhou para o marido, depois para mim, depois para o marido de novo. Fábio, fala que não é verdade. Fala. Doutor Marcelo se manifestou pela primeira vez. Fábio, como advogado, preciso te informar que mentir agora só vai piorar tua situação. Tem boletim de ocorrência, tem provas documentais, tem certificação bancária. Se você admitir e devolver o dinheiro, talvez dê para negociar algo menos drástico. Se continuar negando e isso for para a justiça, a pena vai ser exemplar. Fábio olhou para o doutor Marcelo, depois para mim. Vi o momento exato em que ele percebeu que não tinha saída. Os ombros caíram. A pose sumiu. Sentou de novo na cadeira e colocou as mãos na cabeça. Eu ia devolver, sussurrou. Patrícia soltou um grito abafado. Fábio, você fez isso mesmo? Você roubou meu pai? Eu estava desesperado. Ele levantou a cabeça, olhos vermelhos. A gente estava quebrado. As contas não fechavam. Eu estava devendo para todo mundo. E a solução era roubar meu pai? Patrícia estava chorando agora. Meu pai, Fábio. O homem que te acolheu na família, que sempre te tratou bem. Eu pensei que ele nem ia notar. Fábio estava descontrolado agora. Ele tem aposentadoria, tem a academia, tem dinheiro guardado. Dinheiro que eu juntei durante 40 anos de trabalho. Cortei duro, centavo por centavo. Acordando 5 da manhã para treinar, suando em quadra, vivendo com pouco para guardar para o futuro. E você achou que tinha direito de pegar sem pedir? Ele abaixou a cabeça de novo. Patrícia estava soluçando. Peguei a Isabela, que tinha começado a chorar também, sem entender o que estava acontecendo, e levei ela para o quarto com alguns brinquedos. Voltei para a sala. Quanto do dinheiro ainda existe? Perguntei. Fábio limpou o rosto. Gastei tudo. A entrada do carro, roupas, eletrônicos, viagem que fizemos no Réveillon. A viagem que vocês disseram que ganhou do trabalho. Lembrei amargo. Mais mentira. Patrícia sentou longe do marido, olhando para ele como se fosse um estranho. Eu não acredito. Você me usou. Usou meu celular, meu acesso ao meu pai, me usou para roubar dele. Eu não queria te envolver. Fábio tentou se defender. Por isso fiz tudo escondido. Você me envolveu no momento que usou meu celular. Patrícia gritou. Você me transformou em cúmplice sem eu saber. Doutor Marcelo olhou para mim. Jorge, o que você quer fazer? Olhei para o Fábio. Olhei para minha filha destruída. Pensei na Isabela no quarto. Pensei em tudo. Quero que ele devolva cada centavo. Quero que assine um termo de confissão de dívida com testemunhas. Quero que venda o carro e todo o eletrônico que comprou com meu dinheiro. E quero que ele responda criminalmente pelo que fez. Pai, não, Patrícia implorou. Por favor, pensa na Isabela. Se ele for processado, vai ficar com antecedente, vai perder emprego, a gente não vai ter como criar ela. Você vai ter, filha. Você trabalha, é capaz, é forte. Você não precisa dele. Olhei para ela com firmeza. E a Isabela vai crescer sabendo que errado não fica impune.
que roubar tem consequência, mesmo quando é família. Fábio tentou uma última cartada. Sogro, por favor. Eu erro. Eu aprendi a lição. Vou devolver tudo, pode tirar o que eu ganho do salário todo mês, mas não me processa. Pelo amor de Deus, pensa na sua neta. Eu tô pensando nela, respondi. Tô pensando que tipo de exemplo eu quero ser para ela. Se eu deixar você sair impune, eu tô ensinando que família pode fazer qualquer coisa, que laço de sangue vale mais que caráter. E eu não vou ensinar isso. Dr. Marcelo preparou ali mesmo um termo de confissão de dívida. Fábio assinou com as mãos tremendo. Eu, Marcelo e a esposa dele assinamos como testemunhas. Tudo registrado, tudo oficial. Segunda-feira de manhã esse boletim de ocorrência vira processo, avisei. Você tem até lá para decidir se vai devolver voluntariamente e tentar diminuir a pena, ou se vai ser tudo na justiça. Fábio saiu da minha casa cabisbaixo. Patrícia ficou chorando no sofá. Sentei ao lado dela e abracei minha filha. Ela soluçou no meu ombro como quando era criança e caía no parquinho. Pai, você precisa processar mesmo? Não dá para resolver em família? Filha, isso não é briga por bobagem. É crime. R$17.900 não é pouco. É quase 6 meses de trabalho para mim. E ele fez de forma premeditada, calculada durante meio ano. Não foi erro, foi escolha. Ela chorou mais um pouco. Depois perguntou com a voz pequenininha. Eu fui uma idiota, né? De não perceber? Você foi enganada, filha. Ele te usou. Não é culpa tua. Vou pedir divórcio, ela disse. E algo na voz dela tinha mudado. Não dá mais. Não consigo mais confiar. Abracei ela mais forte. Você vai ficar bem. Você é forte, trabalhadora, honesta. Você é filha da Vera e minha. E nós não desistimos quando a vida aperta. Na segunda-feira de manhã fui direto no cartório com o Dr. Marcelo. Protocolamos o processo criminal contra Fábio. Furto qualificado mediante fraude. Marcelo disse que com as provas que tínhamos era caso ganho. Fábio tentou me ligar 5 vezes naquele dia. Não atendi nenhuma. Mandou mensagens pedindo para conversar, dizendo que ia devolver tudo, que tinha cometido um erro terrível. Não respondi. Erro é esquecer de pagar uma conta. Roubar durante 6 meses é caráter. Patrícia veio me visitar na terça-feira à noite. Trouxe a Isabela. A netinha correu para o meu colo como sempre, sem entender nada do mundo adulto desmoronando em volta dela. Sentamos na sala enquanto Isabela brincava. Pai, o Fábio tá desesperado. Disse que vai vender o carro, que vai pegar empréstimo, que vai devolver tudo. Ótimo. Quanto mais rápido devolver, melhor para ele na hora da sentença. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu procurei um advogado de divórcio hoje. Olhei para minha filha. Ela tinha olheiras, o cabelo preso de qualquer jeito, a blusa amarrotada, mas tinha algo diferente nos olhos. Determinação. O que ele disse? Que eu tenho direito à guarda da Isabela, que o Fábio vai ter que pagar pensão, que posso pedir para ficar no apartamento até resolver a separação de bens. Ela respirou fundo. Tô com medo, pai. Medo de não dar conta sozinha, mas não consigo mais olhar para ele. Você vai dar conta, sim. Segurei a mão dela. E não vai estar sozinha. Eu tô aqui, sempre vou estar. Nas semanas seguintes, as coisas se desenrolaram rápido. Fábio vendeu o Jeep Compass de volta para a concessionária, com prejuízo, mas conseguiu levantar uns R$120 mil. Vendeu também notebook, TV nova, celular caro, tudo que tinha comprado com o dinheiro roubado. Juntou mais uns 15 mil. No total, conseguiu devolver R$13 mil em um mês. Ainda faltavam quase 5 mil, mas ele assinou o documento se comprometendo a pagar em parcelas do salário dele. Dr. Marcelo incluiu tudo isso no processo, mostrando que o réu estava tentando reparar o dano. Mesmo assim, o processo seguiu. O promotor não quis arquivar. Disse que era importante ter consequência para esse tipo de crime, que mexia com confiança familiar e fraude financeira. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Nesse meio tempo, Patrícia entrou oficialmente com divórcio. Fábio não contestou. Disse que sabia que tinha perdido tudo, que merecia. A guarda da Isabela ficou com a Patrícia. Fábio teria direito de ver a filha em finais de semana alternados, mas com a condição de estar acompanhado. Minha filha e minha neta se mudaram de volta para perto de mim. Patrícia alugou um apartamento pequenininho de 2 quartos a 3 quadras da minha casa. Ajudei com a mudança, com alguns móveis, com o que precisassem.
Mas deixei claro, eu ia ajudar, não ia sustentar. Ela precisava aprender a voar sozinha. E ela aprendeu. Pegou mais aulas particulares de educação física, começou a trabalhar mais. Acordava cedo, deixava a Isabela comigo quando precisava, ia trabalhar, voltava cansada, mas de cabeça erguida. Estava reconstruindo a vida dela. Quanto a mim, usei parte do dinheiro que Fábio devolveu para finalmente consertar o telhado da academia. O resto guardei de novo, dessa vez em uma conta que só eu tinha acesso, com senha forte e autenticação dupla. Aprendi a lição. Os meninos da academia perguntavam por que eu estava mais quieto que o normal. Não contei para ninguém o que tinha acontecido. Não era assunto para ficar espalhando. Mas seu Ronaldo, um dos técnicos que trabalhava comigo há 15 anos, percebeu. Um dia, depois do treino, ele veio falar comigo. Seu Jorge, não sei o que está acontecendo, mas o senhor não está bem, e eu conheço o senhor tempo suficiente para saber quando está carregando peso. Sentei com ele e contei tudo. Seu Ronaldo escutou em silêncio, balançando a cabeça. Quando terminei, ele disse, o senhor fez o certo. Doeu, mas foi o certo. Esse tipo de safadeza não pode ficar impune. Fica difícil, Ronaldo. É genro, é pai da minha neta. Exatamente por isso que tinha que ter consequência. Imagina se a Isabela crescesse vendo que pode roubar do vovô e não acontece nada? Que lição seria essa? Ele tinha razão. Mesmo doendo, mesmo partindo o coração, era a coisa certa a fazer. O julgamento chegou numa quinta-feira chuvosa de junho. Cheguei no fórum acompanhado de Dr. Marcelo. Patrícia foi também, mesmo não sendo obrigada. Disse que precisava estar lá, que precisava ver o fim daquela história. Fábio chegou com um advogado de defesa, um cara novo que tentou negociar acordo de última hora. Dr. Marcelo foi irredutível. Devolução total da grana, confissão formal e aceitação de pena. A audiência foi rápida. O juiz, um senhor de uns 60 anos de óculos, leu o processo, ouviu meu depoimento, ouviu o depoimento do gerente do banco que eu levei como testemunha, viu todas as provas. Fábio teve chance de falar. Levantou, voz tremendo, e disse, meritíssimo, eu assumi meu erro. Devolvi quase todo o dinheiro, o resto tô pagando. Sei que não tem desculpa pro que fiz. Só peço que considere que tenho uma filha pequena, que preciso trabalhar para pagar pensão. O juiz ficou em silêncio por um momento. Depois falou. Senhor Fábio, o que o senhor fez foi grave. Violou confiança familiar, usou meio fraudulento, agiu de forma premeditada durante 6 meses. Não foi erro isolado. Foi conduta criminosa continuada. Fez uma pausa. No entanto, reconheço que há atenuantes. O senhor confessou. Devolveu parte significativa do valor. Mostrou arrependimento. Por isso vou aplicar pena no mínimo legal, com possibilidade de conversão em serviços comunitários e multa. Meu coração apertou. Não queria ver ele na prisão, apesar de tudo. Só queria justiça. Condeno o réu a 2 anos de reclusão em regime aberto, convertidos em 1000 horas de serviços comunitários e multa de 20 salários mínimos. O réu deverá também devolver o restante do valor subtraído no prazo de 6 meses, sob pena de revisão da pena. Além disso, registro de antecedentes criminais permanente. Bateu o martelo. Fábio abaixou a cabeça. Seu advogado saiu correndo para anotar tudo e preparar os próximos passos. Saí do fórum sentindo um peso imenso nos ombros. Não tinha alegria nenhuma, só cansaço. Patrícia me abraçou na porta. Obrigada, pai, por não deixar passar. Eu sei que doeu em você tanto quanto em mim. Doeu sim, filha, mas era necessário. Dr. Marcelo colocou a mão no meu ombro. Você fez o certo, Jorge. Agora vai lá viver tua vida, cuidar da tua neta, tocar tua academia. Esse capítulo acabou. Mas ainda faltava um capítulo. Um que eu não esperava. 2 meses depois do julgamento, numa tarde de sábado, estava na academia treinando um grupo de adolescentes, quando Dona Aparecida, a moça que cuida da secretaria, veio me chamar. Seu Jorge, tem uma pessoa querendo falar com o senhor lá fora. Saí e dei de cara com Fábio. Ele estava magro, barba por fazer, roupa simples. Nada do cara metido que ostentava carro. Meu primeiro instinto foi mandar ele embora, mas algo na postura dele, nos ombros caídos, me fez parar. O que você quer? Só 5 minutos, por favor. Depois eu vou embora e nunca mais volto se o senhor quiser.
Suspirei. Indicamos um banco ali do lado de fora da academia, debaixo de uma árvore. Sentamos sem se olhar. Fábio começou. Eu vim pedir desculpa, de verdade. Não para tentar reverter nada, não para pedir nada. Só para dizer que o senhor tinha razão. Eu era um merda. E continuo sendo em vários aspectos, mas tô tentando melhorar. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Tô fazendo os serviços comunitários num hospital público. Limpo o chão, ajudo a carregar paciente, faço o que mandam. É humilhante? É, mas eu mereço. E sabe o que tô aprendendo? A ver gente de verdade. Gente que sofre, que luta, que trabalha honesto. Deveria ter aprendido isso antes de roubar teu sogro. Falei, duro. Eu sei, e não tenho desculpa. Fui criado com tudo na mão. Achava que o mundo me devia. Quando casei com a Patrícia, pensei que ia continuar tendo tudo fácil. Mas a vida não é assim. E quando apertou, em vez de assumir e trabalhar, eu roubei. Do pior jeito possível de quem confiava em mim. Ele limpou o rosto, tentando controlar a emoção. A Isabela me perguntou ontem por que o vovô não gosta mais do papai. Eu tive que explicar para uma criança de 3 anos que o papai fez uma coisa muito errada. Foi a pior conversa da minha vida. Olhei para ele pela primeira vez. Você devia ter pensado nisso antes. Eu sei. E agora não tem volta. Perdi a Patrícia. Perdi sua confiança. Quase perdi o direito de ver minha filha. Tô morando num quartinho de pensão, trabalhando de vendedor numa loja de materiais de construção, ganhando salário mínimo. Metade vai para a pensão da Isabela, metade para pagar o que ainda devo para o senhor. E veio aqui para quê? Para eu sentir pena? Não, vim agradecer. Isso me pegou de surpresa. Ele explicou. O senhor podia ter me espancado, podia ter me humilhado publicamente, podia ter feito eu perder tudo de forma muito pior. Mas o senhor foi cirúrgico. Usou a lei, usou a justiça. Me ensinou que consequência existe. E isso, por mais que doa, é um presente. Fiquei sem palavras. Um presente? É, porque agora eu sei quem eu era, e sei quem eu não quero mais ser. Tô longe de ser homem direito, mas pela primeira vez na vida, tô tentando de verdade. Não por obrigação, mas porque vi o exemplo do senhor. 73 anos trabalhando honesto, guardando centavo por centavo, ajudando molecada pobre, vivendo com dignidade. E eu, com 37, achando que podia roubar isso. Fábio levantou. Só isso que eu queria dizer. Desculpa por tudo e obrigado por não ter me matado quando descobriu, porque Deus sabe que o senhor tinha motivo. Ele começou a andar. Chamei. Fábio. Ele parou e virou. Você ainda deve R$ 4.300. Quero tudo até dezembro. Vai ter, seu Jorge, pode contar. E outra coisa, se você realmente quer ser pai decente para Isabela, prova com atos, não com palavras. Paga a pensão em dia. Aparece nos fins de semana que tem direito. Estuda, cresce, vira gente. Minha neta merece um pai de verdade, não um vagabundo. Ele engoliu seco e assentiu. Vou tentar. Juro que vou tentar. Ele foi embora, e eu fiquei ali sentado, processando. Não tinha perdoado. Perdoar não significava esquecer ou fingir que não aconteceu. Mas pela primeira vez, vi arrependimento genuíno. E isso, de alguma forma estranha, aliviou um pouco o peso que eu carregava. 6 meses depois, em dezembro, Fábio terminou de pagar o último centavo que devia. Trouxe pessoalmente, numa sexta-feira à tarde. Não quis entrar na academia. Só me entregou o envelope com o dinheiro e disse, tá tudo aí, seu Jorge. Quitado. Conferi. R$ 4.300 em dinheiro. Recibo eu mando por e-mail, falei. Ele acenou e ia embora quando falei, Fábio. Ele parou. Patrícia me contou que você não perdeu nenhum fim de semana com a Isabela e que tá pagando pensão em dia. Tô sim, senhor. Continue assim. Foi tudo que disse. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso cansado, mas genuíno, e foi embora. Usei aquele dinheiro todo, os 17.900 que recuperei, para fazer algo que Vera teria adorado. Criei um fundo de bolsas permanente na academia. Todo ano, 5 meninos de família pobre ganham bolsa completa. Treino, uniforme, equipamento, tudo pago. A única condição é manter nota boa na escola e respeitar os outros. No dia da inauguração do programa, convidei Patrícia e Isabela. Minha filha tinha engordado um pouco, estava com o cabelo arrumado, sorrindo de verdade. Tinha conhecido um rapaz na academia onde ela trabalhava, professor de natação, gente boa. Não estava namorando ainda,
mas dava para ver que tinha interesse mútuo. E o mais importante, ela estava feliz. De verdade. Isabela tinha crescido agora com 4 anos, falante, esperta, corria pela academia me chamando de vovô, ajudava a distribuir as bolsas para os meninos novos. Quando via ela ali, cheia de vida e inocência, agradeci a Deus por ter tido coragem de fazer o que era certo, mesmo doendo. Naquela noite, sozinho em casa, sentei na varanda com uma foto de Vera na mão. Amor, fiz o que você teria feito. Não aliviou, não passou pano. Doeu como o diabo, mas era necessário. A Patrícia tá bem, a Isabela tá crescendo linda e a gente tá ajudando mais meninos a terem chance. Senti o vento bater no rosto, suave e quente. E eu sabia, no fundo do coração, que ela estava orgulhosa. Olhei para o céu estrelado e pensei em tudo. Na carreira de atleta, nos anos de trabalho duro, na academia que construí, na filha que criei, na neta que estava crescendo, no genro que roubou, mas que talvez tivesse aprendido. Pensei também em quantas famílias passam por isso e fingem que não aconteceu. Quantos pais e mães escondem roubo de filho, de genro, de nora, com medo de destruir a família. Mas a verdade é que quem destrói a família é quem rouba, quem mente, quem trai a confiança, não quem faz justiça. Fazer o certo nem sempre é fácil. Às vezes machuca, às vezes te faz passar por vilão, às vezes te fazem questionar se você está sendo duro demais, cruel demais. Mas no final, quando você olha no espelho e sabe que agiu com integridade, que não foi conivente com o errado só porque era família, aí você dorme em paz. Minha vida inteira foi sobre isso. Disciplina no esporte, honestidade no trabalho, caráter nas relações. Eu não ia jogar tudo isso fora só porque era meu genro. Não ia ensinar para minha neta que roubar do vovô não tem consequência. E sabe o que mais me deixa em paz? Fábio não foi preso. Tá trabalhando, pagando suas contas, vendo a filha. Tá reconstruindo a vida dele do jeito certo, pela primeira vez. Será que isso teria acontecido se eu tivesse passado pano? Não. Ele teria continuado achando que podia fazer errado e sair ileso. Às vezes, o amor verdadeiro não é proteger da dor. É deixar a consequência ensinar. É ser firme quando todo mundo espera que você alivie. É escolher o certo em vez do fácil. Levantei da cadeira, guardei a foto de Vera e fui para dentro de casa. Amanhã tinha treino cedo com os meninos. Tinha academia para tocar. Tinha neta para buscar na escolinha. Tinha vida para viver. E essa vida construída com suor, honestidade e dignidade, ninguém ia tirar de mim. Nem com mentira, nem com roubo, nem com chantagem emocional. Porque eu sou Jorge Silva, ex-atleta, pai, avô, dono de academia e, acima de tudo, homem de caráter. E caráter não se negocia, nem por sangue, nem por nada.